Olha, o primeiro ponto, a delação é um contrato entre as partes. Essa é a natureza da delação, e aí a natureza jurídica. E o que é um contrato? É um acordo de vontades. Essa delação está sujeita sempre a uma homologação. Então, esse contrato é homologado. Se verifica o quê? Se as partes são legítimas, se não houve coação, e as partes, uma representada pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, mas a outra sempre por advogado, para lhe suprir essa capacidade de postular e de estar num contrato. Então, bom, esse é um ponto. A parte prática, a gente não pode dar as costas para o mundo. Um juiz que foi dinamitado pela máfia e que trouxe a delação e a colaboração de justiça para combater a máfia ou as máfias italianas, ele via na delação, no direito premial, isso algo importantíssimo. E um dos maiores juristas do mundo, no século XIX, ele dizia o quê? Que o crime estaria tão sofisticado que só por delações, por contribuição, é que se poderia evitar a impunidade. Então, eu estou falando de von Ehring, alemão. Então, a delação é usada no mundo inteiro. Por quê? Porque as organizações criminosas ou o crime adquire uma sofisticação tal que o Estado não tem elementos, então precisa o quê? Negociar. E a negociação é importante para que se chegue a outras pessoas e a outros documentos e a outras provas. Então, é um instituto fundamental, fundamental para combater a impunidade. Agora, essa tentativa legislativa não vai ter efeito retroativo. Isso é importante, porque os contratos já estão celebrados. Então, não se vai dar efeito retroativo. Evidente que, agora, com relação à pergunta de que não cabe delação de preso, é uma das maiores estupidezes, seguramente a maior estupidez que eu já ouvi. Por quê? Quem tem interesse na delação? O Estado, pela sua fragilidade em obter as provas. E aí, do lado do preso, qual é o benefício que ele tem de sair da cadeia? É assim que funciona o direito premial. E por que aquele que está preso tem que ser presumidamente, e aí é que está o ponto, por que se vai presumir que ele vai estar numa situação de inferioridade? Não, ele vai ter pela frente uma pena longa. E se ele, evidentemente, optar pelo direito premial, ele vai ter um benefício que pode ser até a saída da cadeia. Vamos lembrar de casos, quer nos Estados Unidos, quer na Itália, de colaboradores, como Tommaso Buscetta, ou como aquele que na Segunda Guerra Mundial a, permitiu. Por quê? Porque ele era um chefão da Cosa Nostra sículo norte-americana, permitiu o desembarque. Foi a máfia que deu o desembarque para as forças aliadas na Sicília. Então, a contribuição, se a gente fizer uma relação custo-benefício, é muito grande em favor da sociedade e em favor do Estado. Professor, eu tenho uma dúvida a propósito dessa menção que o senhor faz da impossibilidade de retroagir. Ainda que o Congresso aprove, não pode ter delator preso. O Mauro Cid estava preso, delatou o Bolsonaro e outros personagens, portanto, essa delação não valeria. Há aquele princípio, o senhor está dizendo, tem um contrato, o contrato do Mauro Cid, inclusive, já resultou na obtenção de provas que corroboraram o que ele disse, né? Mas há aquela tese segundo a qual, na legislação penal, tudo que retroage para favorecer o réu, o investigado, pode ser utilizado. Aqui não se aplica, né? Não, não se aplica, até porque esse contrato
que é um acordo de vontades, ele deve ter ser analisado o seguinte ponto: esse contrato, qual é a natureza dele? É um contrato de natureza, é um acordo de vontades de natureza civil. O prêmio, a premiação é que tem a ver com o direito penal. A Uhum. necessidade de se separar. O contrato é um acordo de vontades e, uma vez homologado, ele gera efeitos, que é no âmbito civil, que é no âmbito penal. Por exemplo, vamos ver se nesse contrato tem alguma coisa com relação a se indenizar e etc. Então, há que se separar as naturezas jurídicas. E não se pode fazer, evidentemente, é, dá um conteúdo retroativo. O que se pode fazer, evidentemente, se tentar anular depois esse contrato, e pode até dar sorte, Josias. Veja o que o Toffoli fez com os Isso é que eu ia lhe acordos de perguntar, leniência e com. doutor Walter. Nós estamos vivendo uma quadra em que o ministro Dias Toffoli ele anulou acordos de delação, inclusive que não tinham nada a ver com a Lava Jato, disse que as confissões se deram sob tortura, houve um pau de arara do século XXI. Nesse contexto, a aprovação de uma eventual lei que trate de delação no Congresso Nacional não joga na confusão, não pode servir para que o Bolsonaro lá adiante obtenha o que ele pretende? Sim, sem dúvida, exatamente na confusão. E com ministros tendo entendimentos absolutamente equivocados. Volto ao Toffoli. Veja a gravidade disso, Josias, apesar da gente ter colocado, a gente que eu estou colocando você no meio, tá? Nos artigos, a gente tem destacado o quê? Olha, ele anulou tudo, menos os prêmios para o Odebrecht, né? Veja que coisa teratológica, que decisão, que parece que alguém que está num estado de ebriedade, de algum estado fora do normal, né? Ou, evidentemente, há uma suspeição ou alguma coisa, porque não é possível. E eu volto àquele bordão que eu uso, Madeleine, e o Thales está cansado de ouvir, até um reprovado em exame de ordem dos advogados do Brasil não faria esse tipo de rescisão, não aprovaria e não daria esse tipo de solução no exame de OAB. Professor Professor, Mairotti. uma dúvida, só É. rapidinho uma dúvida, Fabiola, que eu tenho. A gente está ouvindo falar em delação premiada e diferenciação entre réu preso e réu solto, como se fosse algo natural. Eu fui fazer uma pesquisa, professor. Li na Common Law como funciona, li a avaliação das 27 legislações que a gente tem na União Europeia, não achei isso. Em algum lugar existe esse critério de réu preso e réu solto quando se fala em delação? Ou é uma genialidade dos nossos parlamentares? Olha, eu não acho que seja uma genialidade dos nossos parlamentares. Eu acho que isso é coisa pró-bandido. Porque qual é o objetivo do Instituto? Aqui a gente chama de delação premiada, a Itália chama de colaboração de justiça, mas o Rudolf von Ehring diz, e acertadamente, todos os doutrinadores de peso colocam, isso está no campo do direito premial, do prêmio. Então é o prêmio que é o ponto primordial. Agora, como é que faz para prêmio para solto e para prêmio para o acesso ao prêmio para quem está solto ou para quem está preso? Você mata o Instituto do Direito Premial. Todos têm que ter o acesso ao prêmio. E qual é o que está mais interessado? Evidentemente, aquele que tem a privação de liberdade. Isso não é Professor Ma... nenhuma jabuticaba, isso é uma vergonha, viu, Medalena?